Ciência. Prosseguimos a nossa emissão com o Magazine Ciência, da autoria de Liliana Henriques. Assinalou-se esta segunda-feira o Dia Internacional de Luta contra a Malária, uma doença originada pela picada de um mosquito que, em 2020, afetou mais de 241 milhões de pessoas e causou mais de 627 mil mortes pelo mundo fora, na sua grande maioria na África subsaariana e, mais especificamente, crianças com menos de 5 anos. Apesar de existir desde 2002 um Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, a tuberculose e o paludismo, um fundo que permitiu já grandes progressos no combate a estas doenças, esta continua a ser uma luta desigual. Isto tanto mais que durante estes 2 últimos anos em que o mundo esteve a braços com a Covid-19, as outras doenças, e nomeadamente a malária, ficaram um pouco para trás, muito embora existam tratamentos e inclusivamente vacinas a serem desenvolvidas. São Tomé e Príncipe, país com fraca incidência desta doença, tem sido um dos terrenos de pesquisas para encontrar vias alternativas de combate ao paludismo. Uma equipa de cientistas da Universidade da Califórnia tem estado a analisar os mosquitos existentes no país com vista a eventualmente explorar a possibilidade de criar um mosquito transgénico que contribua para erradicar a doença. A erradicação do paludismo é precisamente um objetivo que ainda há poucos meses, em novembro passado, o governo de São Tomé se considerava acessível em 2025. Mas isto era antes das intempéries que favoreceram o surgimento de mais casos, como refere João Alcântara, coordenador nacional da luta contra o paludismo em São Tomé e Príncipe. Neste momento, a situação está controlada em relação ao número de casos e número das pessoas que estão internadas, mas de qualquer forma é uma preocupação, uma vez que o número de casos registrados no ano passado, em comparação com este ano, portanto, estamos acima do limiar que nós estipulamos para este ano. Nós, nesse ano, como o país está em vias de eliminação, devíamos encontrar todo o ano cerca de 1.600 casos total. Isso para este ano, mas infelizmente, devido às mudanças climáticas, enxurradas e muita chuva, isso fez com que o número de casos de paludismo aumentou consideravelmente. Portanto, o número de criadores larvares é bastante e assim fez com que nós temos um número de casos muito superior ao ano anterior. Neste momento, qual é o número de casos registados em São Tomé e Príncipe? Até a semana 17, nós tínhamos 1.643 casos de paludismo, desde o começo do ano. Isto não é alarmante. Isto não é alarmante porque é um país em que era um país hiperendêmico, em que o país encontrava-se cada ano 40 mil a 60 mil casos de paludismo, e atualmente nós temos com 1.000 e tal casos, quer dizer que quase que não é nada. Mas para nós é uma preocupação porque nós queremos atingir a eliminação e para atingir a eliminação temos que ter 0 casos. O paludismo tem provocado a morte no país nestes últimos tempos? Felizmente não. Não temos registro de casos, só temos registro de pessoas doentes, mas casos não. Até o final do mês de março nós tínhamos cerca de 40 casos de pessoas internadas e é normal, uma vez que nós, as pessoas santomenses, perderam a sua imunidade e com isso, perdendo a imunidade, normalmente as pessoas adoecem um pouco mais e pode haver casos graves. Que medidas é que têm sido implementadas no país para conseguir erradicar a doença? Nós temos algumas medidas adicionais, como por exemplo a pulverização intradomiciliar. Nós temos a realização de mosquiteiros em massa, que vamos ainda distribuir a partir do dia 3 do próximo mês. Nós temos produtos que nós pomos na água, produto biológico para matar as larvas. E também temos atualmente a utilizar o tratamento em massa, que é uma medida preventiva, estamos a usar, de forma a eliminar as formas que se encontram já no organismo das pessoas. Existem também alternativas. Muito recentemente falou-se na identificação de uma possível vacina que já está a ser distribuída em certos países. Como é que se situa São Tomé e Príncipe? Ainda é uma questão a discutir, uma vez que os países, como nós, um país de baixa transmissão,
não é recomendado a utilização dessa vacina, mas sim é recomendado para os países onde tem um país de alta transmissão. Nosso país é um país de baixa transmissão e, com isso, ainda é uma questão a discutir se vai utilizar a vacina ou não. Mas, em princípio, ainda não temos a ideia de utilizar a vacina. Para além da aposta que se tem feito na pesquisa de vacinas contra o paludismo, também tem havido experiências. Em São Tomé e Príncipe tinha-se, a certa altura, evocado uma experiência de introdução de mosquitos geneticamente modificados para lutar contra o paludismo. O que é que se sabe sobre essa experiência? É verdade que existe no país uma equipe, mas nesse momento estamos a fazer estudos entomológicos. Tem 2 anos para fazer estudos entomológicos. Depois desses estudos entomológicos, poderemos ver se podemos avançar com o mosquito transgênico ou não. Mas nesse momento é apenas os estudos entomológicos que estão sendo feitos no sentido de conhecer todos os tipos de mosquito que nós temos, as áreas onde os mosquitos estão situados, criar condições laboratoriais para esse fim, mas ainda o país não declarou que vai utilizar, portanto, o mosquito transgênico na luta contra o paludismo. Até esse momento é apenas estudos preliminares que estão sendo feitos. Recentemente, as autoridades são-tomenses tinham garantido que até 2025 seria erradicada a malária no território são-tomense. Esse objetivo vai ser cumprido? Olha, é verdade que as autoridades são-tomenses, nós dissemos que o ano 2025 é o ano que São Tomé mais 8 países vão eliminar países em 2025, mas para isso nós não deveríamos ter nenhum caso de paludismo neste ano. Tendo caso de paludismo neste ano, isso significa que esse nosso desejo está bastante comprometido. Qual seria a meta mais realista, a seu ver? Depois de nós voltarmos a ver o nosso plano estratégico nacional, que vai ser avaliado ainda neste próximo mês, a avaliação do plano, vamos outra vez verificar qual é a meta que podemos voltar a pôr. Enunciou há pouco as condições climáticas que terão influenciado esta situação. Para além disto, a forma como se investiu também na luta contra a Covid-19 não terá também parasitado a luta contra o paludismo em São Tomé e Príncipe? O Covid-19 também teve alguma influência, porque tivemos alguma letargia nos nossos trabalhos, mas foi em 2020. Em 2021 não tanto e 2022 também não tanto. De qualquer forma, apesar de ter influenciado um pouco nas nossas atividades, mas eu acho que podemos mesmo debelar a situação, mesmo com a presença da Covid, porque atualmente o país já não tem assim muitos casos de Covid-19 e então não temos assim grandes problemas de entrar nas casas das pessoas. O que tem nos dificultado é a baixa cobertura da pulverização. Sabe, a pulverização é um dos meios para combater, portanto, os mosquitos que entram nas casas. E a cobertura tem sido muito pouca, devido à pouca colaboração da população. Havendo pouca colaboração da população no sentido de pulverizar as suas casas, aí os mosquitos, só ficam muitas casas por pulverizar e assim há a probabilidade de os mosquitos entrar nas casas e fazer a sua transmissão. Uma vez que é uma das lutas mais agressivas que nós temos contra o vetor. Além do mosquiteiro e além de a luta anti-larvar que nós fazemos. Como explica a falta de cooperação por parte da população nessas operações de prevenção? Estamos a realizar a prevenção desde 2004. E a altura que eu lhe disse que o caso paludismo era 40 mil casos por ano. E atualmente nós estamos com uma quantidade de paludismo bastante reduzida, 2.000, 3.000 casos anual. A população vê que o paludismo já não constitui um problema. E quando uma população não vê que uma atividade não constitui problema, então ele começa a relaxar. É isso. Era João Alcântara, coordenador nacional da luta contra o paludismo em São Tomé e Príncipe. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Até breve. RFI